Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 6 de abril de 2017. E vamos ao destaque do dia. Governo ajusta a proposta de reforma da Previdência para garantir direitos a quem mais precisa. Presidente Michel Temer diz que mudanças atendem pedidos da população e do Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando conjugadamente. Nós mandamos um projeto para ser examinado pelo Congresso Nacional. E lá, que é o foco das aspirações populares, eles me trouxeram as observações e nós autorizamos a negociação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Ministério da Agricultura abre processo para cancelar selo de 2 frigoríficos investigados e vai estender força-tarefa a outros estados. Vamos falar ainda como o governo vai ampliar a assistência técnica para 10 mil famílias de pequenos produtores. E o ministro da Educação entrega documento que define o que será ensinado nas escolas. A gente está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. E hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A proposta do governo de reforma da Previdência, que está sendo discutida por deputados, vai ser aperfeiçoada. O governo autorizou hoje ajustes em 5 pontos. A ideia é garantir direitos a quem mais precisa, como as pessoas com deficiência e trabalhadores rurais. Mas o presidente Michel Temer deixou claro, as mudanças não podem prejudicar o principal objetivo da reforma, que é garantir que as contas sejam sustentáveis para que as aposentadorias e pensões sejam pagas para as futuras gerações. Após conversar com deputados e ministros, o presidente Michel Temer autorizou que a proposta do governo de reforma da Previdência, que está em discussão no Congresso, fosse aperfeiçoada em 5 temas: aposentadoria de trabalhadores rurais, aposentadoria de professores e policiais, BPC, o benefício de prestação continuada, pensões e regras de transição. Segundo o relator da comissão que analisa a reforma na Câmara, deputado Arthur Maia, as alterações vão de encontro com a maioria das emendas apresentadas pelos deputados. Arthur Maia destacou que as mudanças garantem proteção aos brasileiros mais pobres. Quando se fala em fazer ajustes em relação aos trabalhadores rurais, são ajustes para fazer com que o trabalhador rural tenha seus direitos preservados. Quando se fala em relação ao benefício de prestação continuada, que atinge justamente as pessoas deficientes e aos deficientes mais pobres, é justamente uma categoria das menos favorecidas da nossa sociedade. Não há aí nenhum privilégio. Ainda não foram dados detalhes de como vai ser a proposta da reforma da Previdência em relação a esses 5 itens. A ideia é que as alterações sejam divulgadas daqui a 2 semanas, quando termina o prazo para o deputado Arthur Maia apresentar o relatório na comissão da Câmara. Para o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embassarri, as mudanças não vão interferir no equilíbrio das contas públicas. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. O presidente Michel Temer afirmou que as flexibilizações na reforma têm o objetivo de atender a população e destacou a importância do diálogo com o Congresso Nacional. A questão do trabalhador rural, eu recebi muitas observações ao longo do tempo, e nos sensibilizamos por isso. De igual maneira, por exemplo, a questão dos deficientes. Eu verifiquei logo que seria inadequado que eles não tivessem o que tem hoje. Então eu autorizei o nosso relator, o deputado Arthur Maia, a fazer as negociações que fossem necessárias e depois, ao final, nós anunciaríamos, governo e naturalmente Congresso Nacional, o que houvesse sido ajustado. Com as mudanças, a apresentação do relatório sobre a proposta de reforma da Previdência foi marcada para o dia 18 de abril.
Reportagem Gabriela Noronha. E agora há pouco, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em nota que o governo avança na construção de um consenso para a aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, a reforma garante o pagamento dos benefícios no futuro e as mudanças propostas hoje preservam o ajuste fiscal e beneficiam os mais pobres. Meirelles disse ainda que o governo propôs uma reforma robusta, mas que o Congresso tem a palavra final. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a proposta que vai alterar as regras para a aposentadoria de militares deve ser apresentada e enviada ao Congresso até o mês que vem. O ministro explicou que vai levar em conta algumas funções e condições de trabalho específicas dos militares. O militar não quer privilégio. O que o militar quer é o reconhecimento da sua especificidade, da sua peculiaridade. Por exemplo, o militar não faz greve, o militar trabalha 12, 14, 18 horas sem interromper, o militar não tem um outro emprego, dedicação integral, o militar não se sindicaliza, o militar não pode se filiar a partido, o militar não tem FGTS, então por isso é que os regimes são diferentes. E os militares são os responsáveis por defender nosso território, cuidar das fronteiras e ainda realizar um trabalho social em áreas onde o Estado não consegue chegar. Foi assim que o presidente Michel Temer destacou o papel das Forças Armadas. Temer recebeu no Palácio do Planalto oficiais generais promovidos pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Foram 61 oficiais promovidos. O evento teve a presença do presidente Michel Temer, que lembrou que os militares têm deveres como proteger a pátria e os poderes constitucionais. O presidente também destacou o papel social das Forças Armadas, que, segundo Michel Temer, representam o Estado brasileiro em muitos locais remotos do país, como na Amazônia. Pessoas que nos mais variados rincões da nossa pátria jamais tinham tido contato com um serviço médico, odontológico, encontravam nas Forças Armadas, na ação cívico-social, essa oportunidade. E quando falo na Amazônia, eu estou falando num local em que os militares são a única forma de presença do Estado. Quer dizer, o povo brasileiro que está lá sente a presença do poder público precisamente pela presença das forças militares. O presidente Michel Temer apontou ainda outras ações dos militares, a participação em missões de paz no exterior, como no Haiti, e o desenvolvimento tecnológico e científico da Base Industrial Brasileira de Defesa. Reportagem Paulo La Salve. Foram apresentados hoje os resultados da análise dos produtos de 21 frigoríficos suspeitos de vender frangos e embutidos fora das especificações. 302 amostras de produtos foram analisadas. As que apresentaram problemas foram retiradas do mercado e não vão chegar ao consumidor. O Ministério da Agricultura abriu processo para cancelar o CIF de 2 frigoríficos. Sem o selo, esses estabelecimentos ficam proibidos de produzir e vender seus produtos. A força-tarefa do Ministério da Agricultura analisou 302 amostras de embutidos e frangos. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, 31 amostras indicaram problemas de ordem econômica, como o excesso de água em frangos e o uso de conservantes proibidos em salsichas e linguiças. Dos 31 laudos que indicam problemas de ordem econômica, se referem a lotes de embutidos com ácido sórbico, conservante que é proibido em salsichas e linguiça. Foram produzidos pelo frigorífico Souza Ramos, já foram recolhidos do mercado, e outro pelo frigorífico Pecim, também já recolhidos do mercado. Temos excesso de água no frango, produzido por 2 unidades, a BRF de Mineiros, que está interditado, e o frango DM. Os técnicos do Ministério da Agricultura também analisaram 8 amostras que ofereciam riscos à saúde. Em 7 delas foi detectada a presença de salmonela em hambúrgueres do frigorífico Transmit, que teve toda a linha de produção interditada e os produtos descartados. Foi constatada também a presença de outra bactéria na linguiça cozida produzida pelo frigorífico Frigo Santos. Elmar Novak informou que a força-tarefa já determinou nesta quinta-feira o recolhimento preventivo dos produtos e a interdição da linha de produção. Por uma especificação técnica, é proibido qualquer tipo de salmonela em hambúrguer. Não quer dizer que isso geraria algum problema de saúde. E foi constatado
identificado também a presença de uma bactéria na linguiça cozida produzida pelo frigorífico Frigo Santos. O Ministério da Agricultura iniciou o procedimento para cancelar o CIF, o selo de inspeção federal, de 2 unidades do frigorífico Pecinha, em Curitiba, e também do frigorífico Central de Carnes, em Colombo, no Paraná. Ainda de acordo com Elmar Novak, as auditorias nos 21 frigoríficos foram encerradas, mas a força-tarefa do Ministério da Agricultura vai continuar com as vistorias. Estão previstas visitas técnicas em Pernambuco, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Reportagem Maraquenô. Base Nacional Comum Curricular. O nome é estranho, mas tem impacto direto sobre todos os brasileiros. Isso porque vai ser a base para o ensino em todas as escolas do país, públicas ou privadas. O que você vai aprender em português, matemática, se vai ter aula de inglês ou ensino religioso, enfim, tudo isso está sendo definido dentro desse documento. Hoje, uma parte dele foi entregue pelo ministro da Educação ao Conselho Nacional de Educação, que precisa discutir e aprovar a proposta. O repórter João Pedro Neto foi saber o que o governo propõe para melhorar a qualidade do que é ensinado em todas as salas de aula desse Brasil. Um rumo claro e bem definido para a educação brasileira. É o que propõe a Base Nacional Comum Curricular, que vai ser referência obrigatória para a elaboração dos currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. A Base Curricular para o Ensino Infantil e Fundamental foi entregue pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, ao Conselho Nacional de Educação nesta quinta-feira. O ministro ressalta que a base vai ajudar a reduzir desigualdades na educação. A gente está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. Entre vários pontos, o documento traz a orientação de que toda criança deve estar completamente alfabetizada até o 2º ano, ou seja, por volta dos 7 anos de idade. Na matemática, os conteúdos de probabilidade e estatística devem ser reforçados ainda nas séries iniciais. O inglês vai ser obrigatório a partir do 6º ano e não pode ser substituído pelo espanhol. Para Denis Misny, diretor executivo da Fundação Lema, que desenvolve projetos de educação, a base curricular representa um marco para a educação brasileira. Muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. O documento vai servir também como referência para a produção de material didático e formação dos professores. Abre espaço ainda para que estados e municípios tenham liberdade para definir parte dos conteúdos com base nas características regionais. Reportagem João Pedro Neto. 19h13 em Brasília. Já foi comprovado que agricultores que recebem assistência técnica produzem quase 4 vezes mais. E daqui a pouco vamos falar como o governo vai levar essa assistência para mais de 10 mil famílias de pequenos produtores. Momento Social. O programa Criança Feliz vai acompanhar e estimular o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida. Para isso, visitadores irão até as casas das famílias para mostrar aos pais a melhor maneira de estimular o desenvolvimento dos seus filhos. A Lia Mara, que mora em Fortaleza, no Ceará, recebe o Bolsa Família e é mãe de 2 meninas. Ela quer saber se crianças com deficiência vão ser atendidas pelo programa. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde. Olá, ministro. Eu sou a Lia de Fortaleza. Queria saber se a minha filha, que tem síndrome de Down, já possui o Bolsa Família, pode participar do Criança Feliz. Lia, o Criança Feliz é para atender todas as crianças brasileiras mais vulneráveis. Aquelas que são filhas das famílias mais pobres, das famílias que estão no Bolsa Família, aquelas que têm necessidades especiais, que realmente precisam de amparo. Todas essas crianças serão atendidas. Então, dentro do Criança Feliz, vão estar as gestantes, crianças até 3 anos, de famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças de até 6 anos, aí a gente estende um pouco mais, beneficiárias dos benefícios de prestação continuada, do BPC,
e crianças até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medidas de proteção. Então, todas as crianças que realmente são mais vulneráveis no Brasil vão ser atendidas, dando todo o apoio à família para que essas crianças tenham uma primeira infância melhor. E você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo? Manda pra gente. Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil sempre na quinta-feira. Então, participe. O rei da Suécia, Carlos XVI, e a rainha Silvia estão no Brasil desde o início da semana e hoje foram recebidos pelo presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer para um almoço no Palácio do Itamaraty. Brasil e Suécia comemoraram os avanços nas relações entre os dois países. No encontro, Temer falou sobre a relação entre Brasil e Suécia, destacando a parceria em ações de proteção aos direitos das crianças. Temer destacou que a realização do Fórum Global da Criança em São Paulo foi tratado como um marco na relação dos dois países. Sobre as relações de sucesso entre Brasil e Suécia, o presidente Michel Temer lembrou a parceria no projeto do caça Gripen, adquirido pela Força Aérea Brasileira. Temer também destacou que o Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia, realizado em São Paulo, estreitou a relação entre os governos e mostrou o entusiasmo dos investidores suecos diante da melhora da economia brasileira. Constatei o vigor das relações entre nossos empresários, brasileiros e suecos. Verifiquei também o entusiasmo de investidores suecos com o momento de reformas que vivemos no Brasil. Tudo isso indica que devemos ir além, com mais comércio, mais investimentos, mais negócios, pois foi auspicioso confirmar que ir além é precisamente o ânimo dos nossos empreendedores. A Previdência também foi um assunto tratado por Michel Temer. O presidente afirmou que a Suécia já fez a sua reforma previdenciária há 25 anos, o que tornou o sistema de aposentadoria do país mais sustentável. Reportagem Beatriz Amiden. E mais cedo, o presidente Michel Temer disse que o Brasil está reconquistando sua credibilidade no exterior. O presidente participou de reunião com o Grupo de Notáveis Brasil-Japão, que reúne autoridades, empresários e executivos dos dois países. Michel Temer afirmou que as reformas que estão sendo feitas no país aumentam a confiança internacional na economia brasileira e destacou a importância dos investimentos japoneses. O Brasil está tomando um caminho certo, um caminho correto. Estamos dando rumo ao país e, para que o rumo seja cada vez mais acentuado, não é? Nós precisamos dos investimentos estrangeiros, no particular dos investimentos do Japão, que já são quase seculares no Brasil, né? Já tem muito tempo de investimentos japoneses no Brasil, nós queremos incentivá-lo. 19h18 em Brasília. Quem produz no campo sabe que conhecimento é fundamental. Errar o jeito de irrigar uma plantação ou não alimentar o gado direito é prejuízo na certa. E é para ajudar os agricultores que existe o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Dados do Censo Agropecuário mostram que quem recebe regularmente esse tipo de consultoria tem produtividade quase 4 vezes maior daqueles que não têm. Hoje, depois de 25 anos, o governo retoma os investimentos para as entidades que prestam essa assistência às Emateres. A ideia é, nessa primeira etapa, atender mais 10 mil famílias de agricultores familiares. Carlos Lima Leite, de 37 anos, vive numa chácara com a esposa e 2 filhas. Ele tem uma propriedade de hortaliças e compostos orgânicos em Planaltina, no Distrito Federal, e conta que a assistência técnica que recebeu da Emater foi fundamental para ter o próprio negócio. Consegui adquirir dinheiro, comprei uma casa, da venda dessa casa comprei uma chácara aqui em Planaltina. Então, ou seja, todo o meu sucesso na área agrícola eu tenho participação efetiva da Emater. A ajuda que Carlos recebeu agora vai chegar a mais 10 mil famílias brasileiras. Isso porque nesta semana foi assinado um Pacto Nacional pelo Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural. É um investimento que o governo federal faz nas entidades públicas que cuidam do tema nos estados.
Por enquanto, o pacto vai beneficiar agricultores de 9 estados, mas a ideia é expandir para outros lugares. É o que comenta José Ricardo Roseno, que está à frente da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Hoje são 5 milhões de estabelecimentos, dos 5 milhões, apenas 2,2 milhões de agricultores recebem assistência técnica e com esse pacto, nosso objetivo é aumentar significativamente o número de agricultores assistidos por esse serviço de assistência técnica e extensão rural. De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, Argileu Martins, o pacto assinado nesta semana vai fazer o dinheiro chegar mais rápido a quem precisa. Muitas vezes o recurso federal ele tem muita dificuldade de ser interiorizado, de chegar no campo, de chegar lá onde as pessoas moram. O que está se fazendo aqui hoje é assinando um compromisso dos estados com o governo federal, de modo que essa parceria para transferência de recursos aconteça de uma forma mais ágil e que, na verdade, possa qualificar ainda mais o serviço de assistência técnica e, consequentemente, ampliá-lo. E para Carlos, agricultor de Planaltina, os benefícios mais importantes não são fáceis de medir. A fixação de mim no campo, a minha esposa poder ver meus filhos crescendo com saúde, para mim é o que é mais importante, o que é mais belo no trabalho exercido pela Emater, pelo menos para mim, né? No primeiro momento, serão beneficiadas as famílias rurais de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e do Distrito Federal. E a expectativa é de que até junho os outros estados do Brasil sejam contemplados. Reportagem Natália Kozlik. A gente vem falando aqui na Voz do Brasil sobre milhares de trabalhadores que estão sacando o FGTS de contas inativas. Exatamente, Glaucia. Estamos na fase de saque para os nascidos em janeiro e fevereiro. No próximo sábado, será a vez dos aniversariantes de março, abril e maio. Mas o que fazer quando o trabalhador chega na agência e percebe que o FGTS não foi depositado? Mais de 14 mil empresas foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e os funcionários devem ficar atentos. A repórter Alessandra Bastos explica que, em caso de irregularidades, é preciso denunciar. Mais de 43 mil notificações foram aplicadas pelo Ministério do Trabalho às mais de 14 mil empresas que não recolheram o FGTS de seus funcionários no ano passado. As notificações geraram créditos de 3 bilhões de reais, quase 40% a mais do que em 2015. O chefe da Divisão de Fiscalização do FGTS do Ministério do Trabalho, Joel Darcy, explica que a irregularidade às vezes ocorre por um erro de cálculo do empregador. Muitas vezes é esse erro no sistema de folha de pagamento que não considera uma parcela do salário como base de cálculo para o FGTS, tá? E nos outros casos, que é a grande maioria, na verdade, é a falta do depósito mesmo. Várias são as infrações que comete uma empresa quando não recolhe o FGTS. Mas o maior prejudicado pode ser o funcionário. Por isso, é preciso ficar atento e acompanhar se a empresa está depositando o FGTS corretamente, como alerta João Darcy. O trabalhador, ou ele vai numa agência da Caixa, solicita o extrato e consulta para ver se a empresa está depositando esse valor. E outra coisa, tem um aplicativo hoje que a Caixa lançou, que tu pode baixar no teu smartphone, né? E daí te cadastra inicialmente com o teu PIS ali, e daí tu pode consultar a hora que tu quiser no teu smartphone. Se o trabalhador perceber alguma irregularidade, deve procurar uma agência do Ministério do Trabalho para fazer a denúncia. Dados do Ministério apontam que mais de 25 milhões de trabalhadores podem estar com irregularidades no recolhimento do FGTS em todo o país. Reportagem Alessandra Bastos. E um balanço das fiscalizações do Ministério do Trabalho mostra o resultado do trabalho dos cerca de 2.500 auditores fiscais que atuam em todo o país. Em todo o ano passado, eles realizaram mais de 5.700 ações de combate ao trabalho infantil e resgataram 885 trabalhadores em condições semelhantes à de escravo. Dentro dessas ações, mais de 160 mil empregados foram formalizados.
Mais de 8 milhões e 800 mil declarações do imposto de renda já foram recebidas pelo sistema da Receita Federal até às 17 horas de hoje. E para quem ainda não enviou o documento, é bom ficar atento. O prazo termina no dia 28 deste mês. A expectativa é de que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o final do mês. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que Petrobras deve pagar IPTU de imóveis que aluga da União. Faxineira que trabalhava 2 vezes por semana tem reconhecido vínculo de emprego com loja. Passageira que viajou em ônibus sujo, sem cinto e com goteiras, vai ser indenizada. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que as empresas privadas e as sociedades de economia mista, que são inquilinas de imóveis públicos, devem pagar IPTU. A decisão tem repercussão geral, ou seja, a palavra final do STF deve servir para a regra para os tribunais em todo o país. Ricardo Viúla. No caso julgado, a Petrobras recorreu ao Supremo Tribunal Federal questionando a cobrança do imposto sobre um terreno da União ocupado pela petrolífera no Porto de Santos, em São Paulo. A empresa alegou que a Constituição proíbe à União, os estados e os municípios de cobrar impostos uns dos outros, a chamada imunidade tributária recíproca. Mas por 6 votos a 3, o plenário do STF acompanhou o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, validando a incidência do IPTU. Ao retomar o julgamento do tema nesta tarde, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou, com base na Constituição, que a imunidade recíproca não vale para as operações comerciais de caráter lucrativo, como no caso dos serviços prestados pela Petrobras. Não há extensão da imunidade recíproca para a empresa privada arrendatária de imóvel público que explora atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU em face da referida empresa. Na sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal destacou ainda que a proibição constitucional da cobrança de impostos entre a União, os estados e os municípios busca garantir melhores condições financeiras ao poder público para a realização das atividades governamentais. Estado da Paraíba deve indenizar homem que foi baleado por preso solto ilegalmente da cadeia. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes. O valor total da reparação foi fixado em R$350 mil. Fátima Uchoa. Os tiros foram dados por um detento que cumpria regime semiaberto e teve a saída ilegalmente autorizada pelo diretor do presídio, o que configura negligência do poder público. A vítima ficou paraplégica. O dever de indenizar foi reconhecido pelas instâncias anteriores, mas a vítima recorreu ao STJ para que os valores fossem aumentados. O ministro Og Fernandes aceitou o pedido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e nos patamares adotados pelo STJ a casos semelhantes. Assim, definiu que o Estado da Paraíba terá que pagar à vítima R$150 mil por danos morais e R$200 mil por danos estéticos. Faxineira que trabalhava 2 vezes por semana tem reconhecido o vínculo de emprego com loja. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. A mulher prestava serviços 2 vezes por semana sem registro na carteira, mas a relação durou mais de 2 anos. Para os ministros da 3ª turma do TST, não houve provas de que ela fosse autônoma, o que configura os requisitos de pessoalidade, subordinação e onerosidade que caracterizam o vínculo de emprego. Por isso, a mulher teve reconhecido o vínculo empregatício e deve receber todas as verbas trabalhistas relacionadas ao período.
Passageira que viajou em ônibus sujo, sem cinto e com goteiras, vai receber R$5.000. A mulher viajava de Santa Catarina a São Paulo. Cíntia Ribeiro. A passageira contou que durante a viagem o ônibus teve problemas mecânicos. Por isso, o veículo foi substituído por outro. Ela disse que ele estava sujo, fedia, tinha goteiras, ar-condicionado estragado e não possuía cinto de segurança. Além disso, a demora na troca dos ônibus prejudicou a mulher. A Justiça catarinense condenou a empresa, alertando que situações desse tipo não podem ocorrer com os passageiros. Cliente será indenizado por compra de bolo mofado. O homem precisou ir ao médico e tomar remédios após comer o produto estragado. Carlos Ribeiro. A Justiça de Porto Alegre considerou o risco à saúde do homem. Para os julgadores, o fato de um alimento ser colocado no mercado para consumo em desacordo com as normas de segurança alimentar viola direitos dos consumidores. O homem vai receber o total de R$ 2.566 por danos morais e materiais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para plenário novo projeto de lei sobre migração. Denúncia do Ministério Público aceita pelo Judiciário por exploração sexual de criança pode tornar agente público inelegível. Comissão aprova projeto que torna válida nacionalmente receita de medicamento manipulado. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um novo projeto de lei sobre migração, que será agora analisado pelo plenário. A proposta atualiza o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. Detalhes com o repórter Floriano Filho. Um projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional atualiza questões trabalhistas e relativas aos direitos humanos para quem chega ou já está em território brasileiro. Inclui, por exemplo, uma classificação atualizada dos vistos temporários. Também trata de deportação, refugiados e naturalização, levando em conta o cenário internacional contemporâneo. O relator da proposta foi o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. A estrutura da proposição parte da consagração do migrante como sujeito de direitos e de garantias a considerar a mobilidade humana como um todo, o que significa contemplar o imigrante, o emigrante e o visitante. A comissão também decidiu que vai debater uma proposta da Presidência da República sobre a venda de terras brasileiras para estrangeiros. O requerimento é do senador Jorge Viana, do PT do Acre. A proposta precisa ser debatida. Eu fico preocupado porque ela já traz um propósito de que se pode vender até 25% das áreas dos municípios para uma pessoa ou uma empresa estrangeira. Nós não discutimos ainda nem avançamos de como melhor usar a Amazônia, de como estabelecer um uso da biodiversidade. Ainda estamos discutindo o tamanho da destruição que causamos na Amazônia todos os anos. Comissões. Segue para análise do plenário o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que pode tornar inelegíveis para qualquer cargo os agentes públicos que respondem a processos por exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao contrário das outras situações previstas em lei, em que a inelegibilidade começa a partir da condenação do acusado, a penalização do agente público, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, se dará de forma diferente. Conforme explicou o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, a inelegibilidade valerá a partir do momento em que a denúncia do Ministério Público for aceita pelo Judiciário.
No texto original, dizia qualquer pessoa que estava sendo investigada. É inconstitucional e seria juízo antecipado e um juízo até criminoso. Mesmo que o indivíduo tenha praticado o crime, necessário se faz que haja uma investigação. A mudança vem o seguinte: após denúncia do Ministério Público, porque quando o Ministério Público denuncia, é porque já houve uma investigação. Com esse texto, que mais um avanço na defesa das crianças, no combate a abuso, à pedofilia, o indivíduo vai pensar 10 vezes. Penso que essas leis produzem inibição. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que tornará válidas nacionalmente as receitas médicas e odontológicas de medicamentos manipulados. Atualmente, tais receitas só valem no estado onde foram emitidas. E isso dificulta a compra de medicamentos manipulados à base de substâncias psicotrópicas, retinóides de uso sistêmico e talidomida, por pacientes que precisam viajar ou se consultar em outros estados, como explicou o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Essa ampliação é muito importante, porque muitas vezes acaba aquele remédio, mas o paciente tem a prescrição e é só procurar uma farmácia que manipula e você terá o remédio. Quer dizer, é muito importante isso. Essa proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido para sua votação pelo plenário do Senado. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, voltou a cobrar ações para a revitalização da bacia do Velho Chico, como a recuperação de matas ciliares. Isso, na opinião dele, pode evitar que rios perenes sequem, algo que já ocorre na bacia do São Francisco. Otto Alencar garantiu ainda que as obras de recuperação do rio podem ser feitas com a metade do dinheiro gasto com a transposição. Os senadores do Nordeste, que são 27, só deveriam votar alguma coisa aqui do interesse do governo se o governo começasse a revitalização do Rio São Francisco. Há algum tempo que não voto e não votarei absolutamente nada que o governo deseje, a não ser aquilo que é interesse do Brasil e do povo brasileiro, enquanto não começar a revitalização do Rio São Francisco. Já a presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou o resultado de audiência pública com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Segundo ela, o ministro prometeu que o processo licitatório do eixo norte da transposição das águas do Rio São Francisco será finalizado ainda nesta semana, possibilitando a chegada das águas ao Ceará em agosto e ao Rio Grande do Norte em dezembro. A audiência pública cumpriu o seu objetivo, repito, pela representatividade que ela teve, e nós terminamos a reunião definindo os próximos passos. E o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, encaminhou ao governo sugestão do cidadão Milton Córdova para que o dinheiro do FGTS possa ser usado também na compra de imóveis na planta ou em construção. Não tenho dúvida de que a recuperação de nossa economia passa pela colaboração entre a iniciativa privada e o governo federal. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que o país precisa mudar as regras previdenciárias diante da estimativa do aumento da expectativa de vida da população e do número de idosos. Segundo ela, em 2050 seremos 230 milhões de brasileiros, um terço dos quais com idade superior a 60 anos. Por isso, se nada for feito, disse a senadora, o custo da Previdência, incluindo o benefício de prestação continuada, será de 1,3 trilhão de reais. As estimativas apontam que o nível de despesas máximo com regime de aposentadoria poderá chegar a 16% do PIB em 2060, de acordo com o IPEA. Reafirmo que essa projeção é preocupante, porque nos coloca o risco de não conseguirmos honrar os pagamentos de compromisso junto aos beneficiários. Já a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, acusou o presidente Michel Temer de fazer terrorismo, ao dizer que se a reforma da Previdência não for feita, o Brasil pode parar. Ao impor os 65 anos como idade mínima para a aposentadoria, o governo mostra desconhecer a expectativa de vida em regiões mais pobres e o fato de que nem 65% das pessoas que têm mais de 50 anos estão empregadas, disse Vanessa Graziotin. Esse presidente deveria se colocar no seu lugar e não desrespeitar os interesses da maioria da população brasileira.
E o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lamentou que 9 senadores tenham retirado apoio ao pedido de votação urgente do projeto dele, que destina 30% dos recursos do Sistema S, formado por entidades como o Senai, Senat, SESI e SESC, para custear a aposentadoria rural. Para ele, a retirada de apoio mostra a força que o Sistema S tem dentro do Congresso Nacional, que impede, inclusive, a apuração de como as entidades destinam o dinheiro arrecadado. Somente em 2016 foram 32 bilhões de reais, informou Ataídes Oliveira, ao lamentar que parte desse dinheiro nem é usado na qualificação dos trabalhadores. Estou vendo aqui um punhado de garotos que se bater na porta do SESI, Senac, vocês vão ter que pagar para fazer curso. Errado porque estão lá com 32 bilhões de reais para atender vocês que querem fazer um curso profissionalizante e não têm condições de pagar o curso. Nós estamos aqui blindando o Sistema S, mas blindando mesmo, até que o Ministério Público e a Polícia Federal bote a mão neles. Aí sim, aí é mais cadeia em muita gente neste país. E o senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, defendeu o fortalecimento dos municípios e lamentou a crescente insatisfação e desconfiança dos brasileiros diante dos políticos e das instituições. Por isso, ele apoiou a promoção de reformas corajosas que estejam acima de tendências partidárias, de modo a fazer o país retomar o seu rumo. A questão é voltar a gerar emprego, é dar trabalho, é devolver a esperança aos brasileiros e brasileiras que vêm passando por dificuldades enormes para sustentar suas famílias. Economia, para mim, se resume basicamente a isso: emprego e renda. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Relator da reforma da Previdência anuncia que texto terá ajustes. Rodrigo Maia diz que reforma trabalhista será votada em 19 de abril. Na Câmara, presidente dos Correios aponta soluções para a empresa. Boa noite. A crise financeira dos Correios foi tema de audiência pública da Comissão de Integração Nacional da Câmara. A empresa teve um prejuízo de 4 bilhões de reais nos últimos 2 anos, está fechando agências e pretende cortar os benefícios dos funcionários que ameaçam uma greve geral. A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate. A audiência pública foi acompanhada por um grande número de funcionários dos Correios e teve a presença de sindicalistas e do presidente da empresa, Guilherme Campos, que apresentou um panorama de dificuldades econômicas graves. Segundo ele, os Correios, que tem 117 mil funcionários e está presente em todo o país, vem apresentando déficits ano após ano, desde 2010. Guilherme Campos atribuiu parte do problema à tendência mundial de diminuição no número de entrega de correspondências. Essa queda é atribuída à internet, e a entrega de correspondência é justamente o setor em que os Correios detêm o monopólio no Brasil. Já na outra parte do serviço, que é a entrega de encomendas, os Correios têm concorrência de empresas privadas. Mas Guilherme Campos elencou outros fatores que explicam os sucessivos déficits da empresa, entre os quais a retirada de quase 6 bilhões de reais do caixa dos Correios pelo governo federal entre 2007 e 2013. De 2007 a 2013, foi retirado do caixa da empresa mais de 6 bilhões de reais a título de antecipação de dividendos. A retirada desse caixa comprometeu demais os investimentos e as possibilidades de transformações e mudanças necessárias na empresa. Guilherme Campos apresentou o plano da empresa para reduzir estes custos. Entre as medidas estão a suspensão das férias por 1 ano, um plano de desligamento voluntário e o corte de gratificações de chefia. Mas o que mais causou revolta entre os funcionários foi o anúncio do corte do desembolso com o plano de saúde, que representou 1,5 bilhão do prejuízo de 2 bilhões de reais que os Correios tiveram no ano passado. O sistema funciona da seguinte maneira: os Correios entram com 93% do custo e os funcionários com 7%. E o plano atende toda a família dos servidores, inclusive aposentados, pais e mães. Guilherme Campos classificou o modelo do plano de saúde como insustentável e está tentando negociar o corte na Justiça
Justiça do Trabalho. Já os representantes dos funcionários são contra a proposta e apresentaram sugestões alternativas para tirar os Correios da crise atual. Entre elas estão obrigar os órgãos públicos a contratarem os Correios e não as empresas concorrentes para entrega de encomendas, cobrar do governo federal os 6 bilhões retirados dos cofres da empresa nos últimos anos e cortar despesas como patrocínios a entidades esportivas. Caso contrário, como explicou José Rivaldo da Silva, da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, eles vão entrar em greve geral no próximo dia 26. Na Câmara foi criada uma frente parlamentar em defesa dos Correios. O coordenador da frente é o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Ele disse que a intenção do grupo é buscar saídas para a empresa que não passem pelo corte de benefícios dos funcionários e fortalecer os Correios, que têm uma função social importante. Mas é uma empresa também, diferente de uma empresa privada, ela tem uma função social importante. Ela chega em todos os cantos desse país, né? Muitas vezes a gente chega numa cidadezinha pequena, que não tem uma agência bancária, mas tem agências, o posto lá dos Correios, e que funciona o correspondente bancário. E a gente sabe também que o serviço postal, né, é um serviço público, né? É uma prestação de serviço público. Em quase todo mundo, postal é estatal, é público. Na audiência pública, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, disse que não é a intenção do governo privatizar a empresa, mas deixou claro que é preciso mudar a forma de atuação para priorizar o setor de logística. O deputado Angelim, do PT do Acre, autor do pedido de audiência pública, anunciou que vai protocolar um pedido de criação de uma comissão especial para tratar da crise da empresa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, chama a atenção do governo federal para o setor pesqueiro, que, segundo ela, cresce a cada ano. Em 2016, o setor movimentou mais de 40 bilhões de reais, além de gerar novos empregos. Para Janete Capiberibe, o governo deve ser fomentadora da atividade. Para ela, vincular a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca ao Ministério da Indústria e Comércio deixou inconsistentes as políticas para o setor. Heitor Chu, do PSB gaúcho, cobra a realização do censo agropecuário por parte do IBGE. Ele lembra que, pela lei, o levantamento deveria ser feito de 5 em 5 anos, mas que já se passaram 12 anos desde o último estudo. Transportes. Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, espera que o projeto que regulamenta os serviços de transporte individual por aplicativos, aprovado pelo plenário, volte a ser discutido pelos deputados. Pelo texto que seguiu para o Senado, o serviço associado a esses aplicativos deverá seguir normas equivalentes às dos táxis. Na avaliação do deputado, isso inviabiliza a prestação do serviço. Está em análise na Câmara a medida provisória que trata da prorrogação ou relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroviário. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, defende que as rodovias privatizadas tenham postos da Polícia Rodoviária Federal. Emenda neste sentido já foi rejeitada pela comissão que analisa a medida, mas Mauro Pereira anunciou que reapresentará a emenda quando o texto for a plenário. Ele acredita que o apoio da Polícia Rodoviária Federal nas estradas é de fundamental importância. Desenvolvimento regional. Marcelo Álvaro Antônio, do PR de Minas Gerais, destaca a entrega de títulos de propriedades a 400 famílias dos bairros Castanheira 1 e Castanheira 2, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo ele, os títulos são um sonho antigo das comunidades carentes. Após participar de encontro com representantes da Santa Casa de Belo Horizonte e do Ministério da Saúde, Domingos Sávio, do PSDB, defendeu o governo federal em relação aos investimentos do SUS na instituição de saúde. O parlamentar, no entanto, aponta atrasos do governo mineiro, o que estaria prejudicando o funcionamento do hospital. Segundo ele, o Estado deve mais de 20 milhões à Santa Casa. Um acidente nesta semana envolvendo 19 veículos no anel rodoviário próximo ao trevo de Betânia, na região oeste de Belo Horizonte, deixou 6 pessoas feridas. Marcelo Álvaro Antônio, do PR de Minas Gerais, pede atenção especial do governo federal para esse trecho da BR-040. Ele ressalta que acidentes na área são recorrentes. Segurança Pública. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, defende o direito de o cidadão escolher se quer ou não ter uma arma.
O parlamentar lamenta que o projeto que altera pontos do Estatuto do Desarmamento, já aprovado em comissão especial, ainda não tenha sido votado em plenário. Segundo ele, enquanto o bandido está armado, a população desarmada fica nas mãos do crime organizado. Trabalho. Relator da reforma trabalhista anuncia a entrega do parecer na próxima quarta-feira e enumera alguns pontos que farão parte do texto. Entre as previsões do relatório está o fim da contribuição compulsória aos sindicatos. Acompanhe mais detalhes na reportagem. Após a última audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, o relator da proposta, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, listou pontos que serão incluídos no seu parecer, que será apresentado na próxima quarta-feira. Como, por exemplo, a questão da judicialização excessiva e a necessidade de criarmos filtros que prevejam a negociação antes da judicialização, a questão ligada a novas formas de trabalho. O mundo mudou, né? E essas mudanças que ocorreram, elas precisam ser contidas dentro da legislação para que a legislação fique no espírito do tempo e a gente combate essa precarização e essa informalidade. O fato de que os processos trabalhistas têm uma série de imperfeições que ao longo do tempo não foram corrigidas, a gente tem essa oportunidade agora. Marinho também vai incluir no texto o fim da contribuição compulsória aos sindicatos. Segundo ele, a ideia é fortalecer apenas os sindicatos sérios, que têm a capacidade de ter associados pela sua representatividade. O projeto de reforma do governo prevê que as negociações coletivas prevaleçam sobre a legislação. Na audiência, o diretor da Organização Internacional do Trabalho, Peter Poshen, alertou que entre as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, existe um princípio de que as leis devem ter mais valor do que os acordos coletivos. Ele pediu respeito a essas convenções. Dentro dessas convenções aparecem dois princípios. O primeiro princípio é que existe uma hierarquia de normas legais, que uma lei tem maior status do que um acordo coletivo. E um segundo princípio que é ligado ao primeiro é aquele que o que deveria prevalecer é a condição mais favorável. Já o ex-ministro do Trabalho no governo José Sarney, Almir Pazianotto, defendeu a validade das negociações coletivas, que já estão previstas na Constituição e nas convenções da OIT, mas que muitas vezes são questionadas na Justiça. Temos que reconhecer a negociação como um instrumento hábil de combate ao desemprego. Por quê? Que a empresa pode adaptar o salário a uma crise momentânea. Então nós temos que admitir a negociação, que tem sobre a lei uma vantagem muito grande. A lei aprovada tem duração indeterminada. Convenção vigora por 1 ano, no máximo 2. Pazianotto defendeu a reforma trabalhista para que o Brasil lide com seus mais de 300 milhões de desempregados. Na avaliação do ex-ministro, a legislação trabalhista atual gera insegurança para o empregador. Mas para Miguel Rossetto, ex-ministro do Trabalho no governo Dilma Rousseff, o que impede o empregador de gerar emprego não é a legislação trabalhista, mas a atual política econômica do governo. Ele criticou a política cambial e as taxas de juros elevadas. Na audiência, a bancada do Partido dos Trabalhadores protestou contra a apresentação do relatório da reforma trabalhista no próximo dia 12. Segundo o deputado Vadir Damus, do PT Fluminense, isso contraria o plano de trabalho do relator, que previa a apresentação do parecer no início de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a aprovação da reforma trabalhista em 19 de abril. Para ele, aprovar as reformas recolocará o Brasil de volta à trilha do crescimento. Esse é o caminho que o Brasil precisa trilhar, o caminho da seriedade, do fim do populismo fiscal, do fim da irresponsabilidade fiscal, com a certeza que o caminho para que o Brasil volte a crescer já no final desse ano é aprovar as reformas que nós vamos aprovar a reforma trabalhista no dia 19 de abril. Educação. Flavinho, do PSB de São Paulo, condenou a última versão da Base Nacional Comum Curricular, voltada para os ensinos infantil e fundamental, anunciada pelo governo. Segundo ele, o texto traz a questão de gênero e orientação sexual de forma equivocada. Na avaliação de Flavinho, o respeito à diversidade deve prevalecer, mas sem que professores aliciem crianças a se identificarem com a homossexualidade. Para o deputado, a agenda de gênero tem tomado o lugar de pautas importantes, como a valorização do professor e do conteúdo levado à sala de aula.
Política. Integrante da Comissão Especial da Reforma Política, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o voto em lista flexível. Ele avalia a lista fechada como inconstitucional, já que a Carta de 88 define o voto como universal, secreto e direto. Segundo ele, votar em nomes determinados pela legenda torna a escolha indireta. Como solução, Pompeu de Matos propõe o voto em lista flexível, na qual, a partir de nomes indicados pelos partidos, o povo e a legenda se alternam na escolha. Nesse sistema, a população teria poder para alterar a ordem estabelecida pelo partido. Zé Geraldo, do PT do Pará, entende como necessário avançar na reforma política, como, por exemplo, controlar os gastos das campanhas. Ele, no entanto, avalia que muitos parlamentares estão discutindo a reforma pensando apenas nas eleições do ano que vem. O juiz federal Sérgio Moro marcou o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o dia 3 de maio, no processo em que o petista é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na opinião de Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, a condenação do ex-presidente é uma questão de tempo. O conjunto probatório, presidente, é robusto e eu não tenho nenhuma dúvida de que a condenação está a caminho. Não é a condenação, serão as condenações. Aliás, tantos são os crimes que não será apenas uma condenação, serão várias. Onyx Lorenzoni avalia que a homologação do acordo de delação premiada do ex-marqueteiro João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, vai complicar ainda mais a situação do ex-presidente Lula. Zé Geraldo, do PT do Pará, saúda os filiados do Partido dos Trabalhadores de todo o país que vão participar no próximo domingo do processo de eleições diretas municipais da legenda. Ele ressalta a importância do pleito e os debates que deverão tratar da situação política e econômica do Brasil. Segundo Zé Geraldo, o PT vai defender o legado nacional que deixou quando esteve no governo. O deputado rebateu as críticas de que o partido é corrupto. Ele avalia que a delação de executivos da Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato, demonstra que quase todos os partidos estão envolvidos com a prática de Caixa 2. Edmilson Rodrigues, do PSOL, considera demorados os julgamentos dos processos de abuso de poder e de uso da máquina administrativa em campanha eleitoral. Segundo ele, até o julgamento em segundo grau do caso, o mandato praticamente terminou. O deputado cita o caso do governador do Pará, que teve o mandato cassado, mas que ainda pode recorrer e permanecer no cargo. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica o adiamento do processo que julga a chapa Dilma Temer. Para o parlamentar, o TSE desmoraliza-se com a atitude, dando a entender, segundo ele, que a postergação do julgamento beneficia a defesa do presidente Michel Temer. Paz Landim, do PTB piauiense, avalia como equivocada a interpretação de um jornal de grande circulação de que há conflito de interesses de um ministro do Supremo em participar de seminário internacional organizado por Instituto de Ensino, do qual é sócio. Segundo o parlamentar, o ministro é honrado e ético e que o Instituto tem independência funcional. Paulão, do PT da Bahia, anuncia que o seu partido vai entrar com representação no Ministério Público Federal contra um deputado federal por incitação ao ódio e à violência. Ele condena declarações do colega em relação aos quilombolas e pede que outros parlamentares também apresentem denúncia à Procuradoria-Geral da República e à Comissão de Ética da Câmara. O congressista defende o debate dentro da esfera pública e política, mas pondera que a Constituição estabelece limites que devem ser respeitados em nome dos direitos humanos e das minorias sociais. Previdência. Assis Carvalho, do PT do Piauí, critica as propostas de reforma da Previdência e Trabalhista e a lei de terceirização. Ele acusa a gestão federal de promover um desmonte no sistema previdenciário e de prejudicar os trabalhadores ao priorizar a negociação em vez da legislação. Em relação à Previdência, Assis Carvalho diz ser contra a proposta de igualar o tempo de trabalho para ambos os gêneros. De acordo com o parlamentar, o governo não leva em conta a jornada dupla realizada por muitas mulheres. Aliel Machado, da Rede, elogia a iniciativa do prefeito de Candói, no interior do Paraná, e de grupo de vereadores de mobilizar a população contra a reforma da Previdência. O parlamentar ressalta que a sociedade está atenta e que não vai aceitar perda de direitos.
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, confirmou hoje que fará ajustes nos pontos mais polêmicos do projeto. Segundo ele, os pontos que deverão passar por mudanças são as regras de transição, a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada, as pensões e as aposentadorias especiais de professores e policiais. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O parlamentar deve apresentar em 18 de abril seu relatório à Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a matéria. Só então os detalhes das mudanças deverão ser conhecidos. O objetivo, segundo o relator, é preservar direitos das populações mais pobres e vulneráveis. No caso de policiais e professores, Arthur Oliveira Maia destacou que são categorias historicamente contempladas com condições diferenciadas de aposentadoria. Por outro lado, fica mantido, segundo o deputado, o objetivo de acabar com privilégios, como aposentadorias precoces ou superaposentadorias. Não há nenhum risco de se quebrar a espinha dorsal daquilo que efetivamente possa trazer uma regularidade fiscal ao nosso país, que possa garantir a continuidade dos avanços econômicos que o Brasil tem realizando com esse novo governo. Nesta PEC, com esses eventuais ajustes, estará preservado o senso maior dessa PEC, que é o fim de qualquer privilégio e a noção de equidade. A partir dessa PEC, nenhum brasileiro poderá receber da Previdência Social mais do que R$ 5.531. A decisão foi anunciada após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, que chamou Arthur Maia para tratar do assunto. Em entrevista, Arthur Maia não detalhou os ajustes que serão feitos. Ele disse, porém, que no caso das regras de transição, a idade para o trabalhador se encaixar ou não na reforma pode ser modificada para menos de 50 anos, limite previsto para os homens no texto original enviado pelo governo. Pela proposta inicial, a idade de transição para mulheres é de 45 anos ou mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma excelente noite a você. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.